História de deputado americano, de olho, é a JF, são os batistas na mira da turma IVA. Então, Pitoli, você vai se lembrar que no início do mês a gente repercutiu aqui bastante, né? Até estou conferindo aqui para não passar nenhuma informação equivocada, é, que o Congresso americano havia aprovado uma resolução, não é? Pedindo para que as agências ali investigassem a influência da China no agronegócio brasileiro. Bom, a coisa está repercutindo e ganhando corpo lá nos Estados Unidos. Agora nós tivemos uma carta aberta de um deputado do Tennessee, o Tom Bucket, pedindo ali, então, ao Departamento de Justiça que dê prioridade à investigação relacionada a um possível cartel dos frigoríficos, como está sendo chamado, né, de produção de proteína animal nos Estados Unidos. E ele diz na carta que algumas dessas empresas, ele não cita a JBS, mas acho difícil ser outra, né? Embora a JBS tenha negado esse vínculo com a China, ele diz que essas empresas têm vínculo entre Brasil e China e que isso está prejudicando o agronegócio dos Estados Unidos, que está prejudicando os fazendeiros, que eles ditam o preço do produto final do consumidor, não é, da carne. Então ele, como deputado, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, enviou essa carta. Essa carta ela é pública e também se colocou à disposição ali do Departamento de Justiça para que, caso o departamento precise de mais recursos, mais pessoal, né, para realizar essas investigações, ele, como deputado, então, estaria ali pleiteando junto aos colegas dele no Congresso o aumento desses recursos para essas investigações. Pitoli, eu sei que no Brasil as pessoas ficaram com um pouco assim de receio. É a nota, né? Mais uma nota de repúdio, nota nunca dá em nada. E eu entendo a insatisfação da população, né, com essas questões de notas de repúdio. Agora, lá nos Estados Unidos, uma carta dessa tem um peso muito forte, tá? Eu gostaria de separar as duas coisas aqui, porque de repente alguém pode dizer, mas é só mais uma carta, o que isso pode mudar? Não, lá quando um congressista publica uma carta como essa, a agência que recebeu a carta, ela precisa responder essa carta. Lá o negócio é levado a sério. Então, no final da carta, inclusive, ele diz que ele quer ser reportado, né, do andamento das investigações sobre esse cartel aí dos frigoríficos. E também, hoje é quinta, na terça-feira, a Abigail Trust, ela é do STAT, ela é do Departamento de Antitrust, né? Ali, que faz justamente essa investigação. E ela também respondeu uma publicação do Peter Navarro, que também já trabalhou com o Trump, sobre a questão dos frigoríficos, e ela diz, o departamento de Antitrust está só começando. Então, Pitoli, a sensação que a gente tem é de que quanto mais alto é o voo, né, maior é o tombo depois. Agora a gente teve uma notícia de um investimento importantíssimo da JBS, dos irmãos Batista, melhor dizendo, não da JBS, em um setor de eletrônica, fintech, alguma coisa nesse sentido lá nos Estados Unidos. Eles estão em várias frentes, querem petróleo da Venezuela, a questão aí dos frigoríficos, e isso está começando a chamar atenção lá nos Estados Unidos, começando talvez a perturbar poderes que não imaginavam que um frigorífico brasileiro pudesse incomodar tanto, né? Mas a notícia aqui é que, de fato, os americanos querem entender se existe a possibilidade, se existe o perigo de que a China utilize essa influência na agropecuária brasileira para prejudicar os agricultores americanos e principalmente a economia americana. Eu acredito que já no mês que vem a gente tenha novidades sobre essas investigações e relatórios, enfim, tudo isso já possivelmente começará a ser publicado já no mês de fevereiro. Pitoli? Agora, antes de passar para o Bogo, só uma dúvida, Ivan. Será que Pois não. os irmãos Batista, eles tentaram usar desse poder exacerbado, dessa força que tem, inclusive, econômica, ou né, muita grana, no lobby, no comprar a proximidade com Trump, no acesso ao Maduro? Será que eles tentaram dar uma volta para tentar diminuir os impactos dessa provável investigação? Pitoli, você encontrou a frase que eu estava tentando, a maneira de explicar isso para a nossa audiência.
Quando eu falei que eles talvez tenham mexido aí com poderes que não deveriam ser mexidos, é mais ou menos nesse sentido. Como assim o dono de um frigorífico que vende tanta carne nos Estados Unidos vai lá conversar com Maduro e já está querendo também o petróleo da Venezuela? Quer dizer, calma aí, garotão. Né? Como é que é? Calma aí, jogador. Você está indo um pouco longe demais. Então, sim, eu fico com essa sensação, o Pitoli, de que os irmãos Batista, né? A gente fala JBS, mas na verdade são os irmãos Batista. A JBS é só um dos braços da operação, né? Eles talvez estão tentando aí alçar voos muito maiores, talvez, dar passos maiores que a perna. Não no sentido financeiro, econômico, de fazer investimento, etc., mas tentar replicar aquilo que eles fizeram no Brasil, de ter essa influência, de entrar no Palácio Planalto, sair a hora que quer e tal, nos Estados Unidos não é bem assim. Entra na fila, tem mais gente querendo também ter essa influência, né? Então, Pitoli, essa ambição talvez possa ter um preço alto aí para os irmãos Batista e já no curto, médio prazo, né? Afinal de contas, as investigações estão em andamento. Ivan, prazer falar contigo, meu irmão. Eu vi essa publicação do Peter Navarro, né, que é o conselheiro de comércio e manufatura do governo Trump, e ali ele coloca uma realidade dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos, nessa publicação, ele diz que os Estados Unidos tem 500 mil de fazendas de gado, né, que 85% do processamento de carne bovina no país é controlado por 4 empresas, dentre as quais 2 estão nas mãos de brasileiros. Ou seja, ele diz também no final da publicação dele que o presidente Trump determinou, né, uma investigação. Agora, você sabe o momento dessa determinação da investigação? Se foi antes ou depois da visita dos irmãos Joesley, dos irmãos Batistas, né, do Joesley com o Trump? Porque depois da visita do Trump, o Ivan, teve autorização para o Joesley pousar em território venezuelano. E há aquela questão da fuga ou da prisão do Maduro, que foi muito estranho. Nós chegamos até a comentar aqui, né? Será que o Joesley não levou alguma informação, não levou algum aparelho de localização? Estamos na área da especulação, né? Porque é estranho, os Estados Unidos autoriza o Joesley a pousar num território que está ali cercado, que o espaço aéreo está fechado. Ele vai, ele conversa com o Maduro, ninguém sabe o que é. Logo depois, os americanos resgatam ali, prendem o Maduro, matam 35 cubanos, não acontece nada, o Maduro não consegue entrar no bunker, enfim. Há uma especulação ali se o Maduro já não teria contribuído e se o Joesley não teria sido o garoto de recado do Trump, né, para trabalhar, intermediar essa operação dos Estados Unidos. Por que eu estou perguntando isso? Porque se foi antes essa denúncia do Trump, essa ordem para investigar, provavelmente os serviços prestados pelos irmãos Batistas possam ser relevados. Tudo bem que os Estados Unidos é igual no Brasil, né? No Brasil, uma conversa ali, o Lula toma 2 cervejinhas, já acerta um contrato de honorários com a esposa de um ministro. Lá é um pouquinho mais complicado, mas você tem a data? Essa ordem, essa determinação foi recente? Foi antes ou depois dessa reunião com o Joesley? Então, Burgos, sempre uma alegria também conversar com você. Olha só, os irmãos Batista se reúnem com Trump em algum momento entre 10 e 20 de setembro. Foi quando começou também a mudar a visão do presidente Trump em relação ao Brasil. 10 e 20 de setembro. A resolução para essa investigação, ela é publicada no dia 7 de novembro de 2025. Eu sei porque eu estava nos Estados Unidos naquele dia, inclusive estava acompanhando isso lá. Ou seja, um mês, quase 2 meses, depois dessa reunião. E aí, um mês depois, você tem a retirada da Magnitsky. Continuando com as datas, no dia, 7 de novembro, então, tem essa resolução. E aí, alguns dias depois, o Joesley entra e sai na Venezuela para fazer a viagem que você falou. É muita inconsistência, né? Quer dizer, o mesmo Trump que autoriza o Departamento de Justiça a fazer uma investigação dessa, o Departamento Antitrust, é o mesmo que autoriza o Joesley Batista entrar e sair da Venezuela. Quer dizer, é uma contradição muito grande, né? Agora, o que está acontecendo nesse caso específico dos frigoríficos e dessa influência da China no agronegócio? Não é uma ação da Casa Branca.
é uma ação do Congresso, é uma ação da bancada rural, digamos assim, como tem no Brasil, também tem lá nos Estados Unidos. Esse deputado que enviou a carta, por exemplo, ele é do 2º distrito do estado do Tennessee, ou seja, é agronegócio puro ali, né? Ele é um representante do agronegócio americano. A base do presidente Trump é formada principalmente, de eleitores da área rural. Como no Brasil, o pessoal que mora no interior tendencialmente vota mais no presidente Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o pessoal do interior também vota na direita, vota no Trump. E é essa base que está dizendo: presidente, precisamos que alguma coisa aconteça, porque aqui, quando não é o Bill Gates comprando o nosso terreno, pouca gente sabe, mas um dos maiores produtores de gado dos Estados Unidos é o Bill Gates. Quando não é o Bill Gates, é um desses 4 frigoríficos, 2 deles aí com acusações, enfim, com ligações com o Partido Comunista Chinês. Precisamos de ajuda. Então, óbvio que o pequeno agricultor americano, ele não tem como pagar ali um escritório de lobby para falar com o presidente Trump. Mas lá nos Estados Unidos, o voto é distrital. Então, o contato com o deputado distrital, ele é mais curto, é mais fácil. Você vai lá no escritório dele e diz: deputado, precisamos disso, disso, disso. Só um parênteses, eu não estou aqui querendo colocar que o Brasil precisa ter voto distrital, não estou entrando nesse debate, tá? Mas a linha, digamos lá, é mais curta, né, entre o eleitor e o deputado. E aí, então, essa base é que está dizendo ao presidente Trump: olha, tudo bem, você está se reunindo aí com o Wesley e tal, mas nós temos isso. E aí o Congresso, aí como a gente vê, né, a independência dos setores de governo, né, nos Estados Unidos, coisa que infelizmente a gente não vê tanto no Brasil, o Congresso pode cobrar, né, dos departamentos que façam essas investigações, como é o caso que esse deputado está fazendo isso publicamente, né, afinal de contas a carta foi aberta ao público, então para que se faça essa investigação. Mas o que está acontecendo na verdade, Borgo, eu sei que eu me estendi um pouco, sua pergunta era um pouco mais relacionada ao Wesley, mas para as pessoas entenderem que a própria base do presidente Trump é que está exigindo. Então, nesse sentido, é que eu acho que vai ser difícil um acordão, né? Vai ser difícil ali uma química, porque a química tem que ser, obviamente, com os eleitores dele lá na base dele, né? Do Partido Republicano, ainda mais que esse ano é ano de eleição. Então, ok, ele está preocupado com o preço dos alimentos, e extremamente isso é importante. Mas, por outro lado, ele também precisa, de alguma maneira, contentar a base que colocou ele na Casa Branca. Eu devolvo pro Pitotti. Diferentemente daqui, Ivan. Porque aqui, por exemplo, a gente tem a força parlamentar, a frente parlamentar do agro, que de verdade hoje eu não sei para que serve. Eu não sei para que serve. Eu estou entrando nesse debate aqui, pode parecer que eu estou trazendo para a questão local, mas é inevitável a comparação. Ivan, tempos atrás, por diversas vezes eu ouvi aqui pessoas que representam o setor da pecuária leiteira. Você é testemunha disso, pô. Veja, não dá em nada. Os caras estão gritando, pedindo socorro, 1 milhão de famílias da pecuária leiteira no Brasil que estão sofrendo com as decisões desse governo. Mas aqui não dá em nada, porque esse deputado, o senador, ele defende por causa do voto. Mas se alguém der uma propina por trás, ele vende o eleitorado dele. Mas é diferente dos Estados Unidos, né? É por isso que eu estou fazendo a comparação. A gente está mostrando o seguinte: o americano está defendendo o interesse do americano. E aqui no Brasil, a pecuária leiteira hoje, por exemplo, sofre com os importados, com os gigantes, e o pequeno que se lasque. E amanhã vão pedir voto: não gostei daquele deputado, não gostei daquele e tal. Tudo bem. Agora, você disse que você ia me representar, e você não me representou. Agora, olha o americano dando, mais uma vez, exemplo. E importante, Ivan, essa cronologia, Ivan, bem rapidinho, importante essa cronologia sua, por quê? Porque quando esse deputado do Tennessee, né, quando ele escreve essa carta, ele cobra o governo americano, não é que ele está pedindo o início de uma investigação. Pela cronologia que nós vimos, o Trump já tinha determinado a investigação. Sim. Ele está cobrando, então, que dê resultados, né, para não esquecer, não falar assim: olha, você abriu, tira da gaveta ali, quer dizer... Fortalecendo. Né? Fortalecendo. Eu tô com o trecho da carta aqui na mão. Peço ao Departamento de Justiça que priorize recursos para agilizar esta investigação, entregar justiça aos agricultores americanos e trabalhadores e fortalecer nossa cadeia de alimentos domésticos.
por favor, forneça ao meu escritório atualizações oportunas à medida que os desenvolvimentos ocorrerem. Ou seja, Borgo, ele está fazendo isso que você falou, ele está pedindo celeridade, ele está pedindo prioridade para essa investigação do Departamento de Justiça. É bem nessa linha que ele está indo. É isso aí. E que fique claro, a gente está tentando mostrar para a frente parlamentar do agro que faça o mesmo, que defenda os interesses do eleitor, do segmento, e não os interesses dos gigantes que estão massacrando, estão pisoteando os pequenos. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, Ivan, diga. Só rapidinho, só para explicar essa questão do deputado, ele é do 2º distrito do Tennessee. Se ele não mostrar trabalho, o que acontece? Ali é um reduto muito forte do Partido Republicano. Aí você vai dizer, bom, mas se ele não mostrar trabalho, por que ele estaria preocupado? Os eleitores não vão votar nos democratas, então ele vai continuar com o mandato dele. Só que acontece que nos Estados Unidos você tem as primárias de cada partido para cada distrito. São 435 distritos. E cada partido, democrata e republicano, eles precisam realizar as primárias nesses distritos. Então, se o deputado não fizer o trabalho dele, essa base vai dizer, nós não vamos votar no democrata, mas nós vamos desafiar você nas primárias, nós vamos colocar outro nome ali para te desafiar, porque você não fez o seu trabalho. E aí ele cai nas próprias primárias. Foi assim que, entre 2021 e 2024, o Partido Republicano passou por uma reformulação interna, através desse mecanismo das primárias internas. Ali foi direita com direita, no caso. Aí tem aquela questão que muitos falam dos rhinos, né, que são republicanos só no nome. Esses rhinos foram, assim, politicamente falando, varridos do Partido Republicano. Ainda tem alguns, justamente porque não se adequaram à atual demanda do eleitor republicano. Então, no caso do Tim Booker aqui, ele está agindo em interesse dos agricultores, mas também em interesse de manter o cargo dele, senão daqui a pouco pode desafiar ele dentro do partido. Acho que era interessante também trazer essa explicação. São muito mais evoluídos que nós, né, Ivan? Essa é a real, né? São muito mais evoluídos que o processo eleitoral brasileiro, né? As primárias, por exemplo, os caras que se pintam de republicano, mas não são. Pô, olha o PL do presidente Bolsonaro, com os valdemaristas, né, os caras que estão longe de direita, os caras de centro que se dizem de direita, e aí há uma limpeza que a política americana oferece a partir das primárias. O voto distrital que o Ivan trouxe aí, não era a intenção, o Ivan deixou bem claro, mas eu aproveito o gancho aqui, é muito melhor. É claro. O voto distrital, o deputado e o representante está aqui, ele tem que mostrar serviço aqui para a base dele, senão ele está fora. Bom, agora, já que essa é a linha editorial, então eu fico à vontade, eu não quis, né, porque eu também sou a favor do voto distrital. Eu também. Mas como eu não tinha conversado com os senhores antes sobre isso, eu não quis... Voto distrital, para quem está acompanhando, para a gente dar só uma noção, sem exaurir, longe de exaurir o tema, mas os candidatos, o partido lança por pequenas regiões, tá? O distrital ali, puro, vamos dizer assim. Então vai ter aqui Bauru, Areal, Viacanga. Um raio de 100 quilômetros. Um raio de 100 quilômetros, é ali que vai decidir o deputado. Um deputado, por exemplo, de São Paulo não pode vir disputar voto aqui. Com isso, as pessoas daqui vão votar em candidatos daqui dessa região. Então, por exemplo, eu não vou pegar voto, o Ivan não vai pegar voto, sei lá, não vai pegar voto em São Paulo, em Santos, no Guarujá, como também não vão pegar aqui. Aí o candidato que ganha, ele está aqui, ele tem que cuidar aqui, ele vai prestar contas. As emendas para cá, as emendas para cá, os projetos, ele vai defender aquela terra. Hoje, o que acontece no Brasil? Uma pessoa lá do outro canto do estado consegue voto aqui. Depois que passou a eleição, como é que você vai cobrar esse candidato? É quando a pessoa diz, eu tive voto em todos os municípios do meu estado. Aí acontece o que o Ivan está dizendo lá nos Estados Unidos. O candidato lá do Tennessee tá a base dele distrital, olho no olho. Ó. O cara levanta, ele vai no mercado ali, vai na padaria, tá olhando pro eleitor dele. E o eleitor falando, não quero saber se você é republicano, Trump, se é da base, aqui é do agro, você vai ter que defender o agro. E aí, é interessantíssimo. Perfeito. Concordo também. Ivan, próximo assunto é FBI? Pois é, falando em eleição, o presidente Trump não esqueceu a eleição de 2020. A gente já até comentou, né, a questão do Maduro, Smartmatic, etc. E ontem nós tivemos uma operação do FBI em um escritório /depósito do condado de Fulton, um condado que é um desses distritos, né? O condado fica dentro de um distrito, onde eles armazenam ali o equipamento utilizado nas eleições. E isso vai desde uma caneta, desde um clip
até máquinas de contagem de voto. Tudo é armazenado ali. E olha só, as cédulas, elas também são armazenadas, né? Porque é aquela coisa da cédula, você votar no papel, você consegue armazenar em uma caixa, em algum lugar. E o FBI, então, fez uma operação de apreensão nesse escritório. Pitoli, de maneira bastante resumida, a eleição de 2020, como nós sabemos, nos Estados Unidos, ela foi, no mínimo, controversa. E o estado da Geórgia, onde fica esse condado, foi um estado decidido por apenas 11 mil votos. Joe Biden venceu o Trump por apenas 11 mil votos. Agora, em 24, o Trump derrotou a Kamala Harris com quase 200 mil votos, ou seja, uma diferença, 130 mil votos, perdão. E a campanha do Trump de 2020 fez muitas denúncias. Olha, o estado da Geórgia deixou a desejar em controles, enfim. Tanto que o estado mudou as leis eleitorais, porque lá nos Estados Unidos cada estado controla suas leis eleitorais, e eles mudaram justamente para impedir a possibilidade, digamos assim, de um resultado diferente do que seja a vontade popular, vamos colocar nesse termo. Então, no final do ano passado, o Departamento de Justiça pediu a autoridades locais desse condado que entregassem cédulas, entregassem ali material mesmo, documentos da auditoria que foi feita em 2020. Eles não entregaram esse documento. Ontem tivemos, então, essa operação do FBI ali. Ainda não temos um comunicado oficial do FBI ligando essa notícia que eu trouxe do ano passado com a operação de ontem. E eu fui investigar, Pitoli, por que nós não temos um comunicado do FBI? A versão que eu encontrei é de que o FBI está em investigações. Então, é como se a operação ainda estivesse acontecendo, né? Então, é por isso que eles não podem ainda fazer uma entrevista coletiva ou publicar um press release, né? Um documento para a imprensa. Então, é como se essa operação ainda estivesse acontecendo. Alguns jornais locais noticiaram que, sim, foram levadas cédulas eleitorais. O FBI pegou essas cédulas. E, basicamente, se essa informação for confirmada, o que eles vão fazer é reauditar ali aquele conteúdo. Por exemplo, o que eles podem estar olhando? Se uma cédula foi considerado voto nulo, quando, na verdade, era um voto para o presidente Trump. Eles podem estar observando isso. Ou se um voto era nulo e foi dado para o Joe Biden. Mas eu estou aqui, Pitoli, no campo ainda da especulação, tá? Eu não posso confirmar que seja justamente isso. Mas ao levar esse material para análise, o que a gente pode, né, deduzir? Que eles estejam fazendo isso. Por que a administração Trump está tão empenhada nisso? O Trump quer muito provar que roubaram a eleição dele de 2020. Não tem como voltar atrás, obviamente, né? O Biden até... enfim, concluiu o mandato, tudo, Trump voltou, etc. Eu acho que o juiz desse caso da eleição de 2020, como lá nos Estados Unidos não tem um Superior Tribunal Eleitoral, o grande juiz da eleição de 2020 foi o povo americano, foi a população americana que recolocou o presidente Trump na Casa Branca. Então, eu acho que o julgamento da eleição de 2020 aconteceu em novembro de 24 com a vitória do presidente Trump. Dito isso, o Trump quer muito provar. E se ele provar, que é a grande pergunta que as pessoas fazem, né? Mas e aí, se provar? Bom, se ele provar que aconteceu isso aí, meus senhores, nós estamos entrando em um território totalmente novo aqui, sem precedentes. A gente pode ter aí uma investigação muito mais profunda, Partido Democrata, USAID, e eu sei o que está passando na cabeça dos senhores, e possivelmente, por que não, se a USAID eventualmente interferiu em eleições de outros países, enfim, eu aqui acho que nós estamos no início também de algo muito importante que possa acontecer, e é bom que o FBI, se daqui algumas semanas eles voltarem dizendo, não encontramos nada, está tudo certo, paciência, mas pelo menos foi feito esse trabalho, e a gente acompanha com bastante curiosidade, Pitoli.